Meus amigos, no início desse século, eu me juntei aos colegas Camilo Medina e Pedro Furlani e organizamos a empresa Complante. Essa empresa tem por objetivo prestar consultorias, treinamentos e desenvolvimento de alguns produtos para fins de uso em nutrição de plantas. Nós sabemos que os nutrientes são essenciais para garantir a produtividade, a qualidade da produção agrícola. E esses nutrientes, eles são classificados como minerais, são os 6 macronutrientes, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, e 8 micronutrientes já conhecidos: boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, níquel e zinco. Sem contar com os elementos que formam a parte orgânica das plantas, né? É o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Esses minerais e CO2 e água, eles são responsáveis pelo processo chamado de fotossíntese, que ocorre nas folhas verdes das plantas, né? Com a participação da luz solar, do carbono, do dióxido de carbono do ar e dos minerais que vêm principalmente da zona radicular das plantas. Sob a presença de luz e clorofila, as plantas sintetizam açúcares que depois vão resultar em frutos, sementes, borracha, açúcar, fibras, etc. Né? Se nós olharmos aqui para a tabela periódica dos elementos, nós vamos ver que carbono, hidrogênio e oxigênio formam praticamente 90% a 95% da matéria seca das plantas, enquanto os macronutrientes, que são nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, chegam aí de 5% a 10% dessa matéria seca. Os micronutrientes, que em geral são os metais pesados, né? E mais o cloro e o boro aqui no topo da tabela, eles são uma fração muito pequena da matéria seca, menos de 0,05% da matéria seca das plantas. Normalmente, esses elementos, nitrogênio, fósforo, potássio, eles são muito exigidos pelas plantas. Então, eles são fornecidos através de fertilizantes químicos, por exemplo, né? E são classificados aí como macronutrientes primários. O cálcio, magnésio e enxofre seriam os macronutrientes secundários, e a lista de 8 micronutrientes, aqui nessa configuração em preto, né? Os macronutrientes, eles são os grandes componentes da matéria seca das plantas, nós já falamos isso. Então, o nitrogênio, por exemplo, se envolve na síntese de proteína, constituinte de aminoácidos, ácidos nucleicos, da mesma forma que o enxofre também participa de grandes cadeias de aminoácidos, como cisteína, metionina, proteínas. O fósforo é o elemento-chave, o elemento de participação energética na confecção da matéria seca das plantas. Enquanto que potássio é muito responsável pelo transporte de açúcares, reduz sensibilidade a doenças. O cálcio, ele se liga aos polissacarídeos na parede celular, ele dá essa estrutura mais sólida, além de ser um importante sinalizador das demandas de nutrientes das plantas, né? O magnésio, não precisamos dizer da importância dele, porque ele é o átomo central da molécula da clorofila, né? Então, assim é um resumo dos macronutrientes. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre esse complexo mundo dos micronutrientes.
Nós podemos ver aqui que na deficiência desses micronutrientes, eles ocorrem em pequenas frações da matéria seca. Mas vejam, a deficiência pode promover grandes distúrbios, inclusive na qualidade dos frutos. Vejam esse mamão aqui, deficiente de boro, totalmente imprestável, né? Roseiras, aqui uma seringueira deficiente em ferro. Então, são sintomas que aparecem quando ocorrem deficiências. O boro é um elemento bastante enigmático na nutrição das plantas. Ele não é constituinte de enzima, não atua diretamente em atividades enzimáticas, mas ele é fundamental no processo de pegamento de flores, na estruturação do sistema de transporte, no sistema radicular. Enfim, é um nutriente que promove a produtividade e a qualidade dos frutos. E ele participa de uma série de eventos a nível celular, né? No metabolismo de carboidrato, de RNA, né? No transporte de açúcares. Então, é um elemento fundamental na nutrição das plantas. O zinco é outro nutriente que ocorre muitas vezes em nível de deficiência nos solos brasileiros. Ele é constituinte de enzimas e tem uma enzima que é bom destacar, que é a superoxidismutase, que é uma enzima que favorece a conservação da integridade das plantas, né? Principalmente quando ocorrem deficiências de cobre e de manganês. Então, o zinco tem funções na síntese de proteínas, no metabolismo de carboidratos, na síntese de triptofano, ácido indolacético e, como já dissemos, na integridade das membranas plasmáticas. Aqui num resumo sobre as funções dos micronutrientes, podemos já destacar o boro e o zinco, como já falamos, né? O cobre é um elemento fundamental no metabolismo de carboidratos. Ele tem um papel muito importante na formação do grão de pólen e na lignificação, quer dizer, tornar as plantas mais resistentes, né? O ferro é um componente da síntese de clorofila, participa de diversas proteínas, M-proteínas, ferridoxina. Manganês, ele tem um papel fundamental aqui na fotooxidação da água, no fotossistema 2 da fotossíntese. Molibdênio, um elemento que ocorre em níveis baixíssimos na planta, mas ele tem um papel fundamental nas enzimas relacionadas com o metabolismo do nitrogênio, né? Na reductase do nitrato, na nitrogenase. E o níquel foi o último elemento químico a ser descoberto como essencial. Ele participa da enzima urease e outras hidrogenases, né? Na urease, ele tem um papel importantíssimo quando as plantas são nutridas com ureia, né? E também nos processos de metabolismo das leguminosas, envolvendo principalmente os ureídeos. Na prática, geralmente há uma necessidade de se aplicar alguns micronutrientes no solo para correção desse solo, ou diretamente nas plantas através de adubação foliar, né? Então, as opções para a aplicação desses micronutrientes variam desde a aplicação no solo, na base do sulco, ou durante os períodos de correção de solo, né? Uma via que é praticada bastante ultimamente é através da fertirrigação, principalmente quando usamos a fertirrigação localizada. A fertirrigação é fundamental na distribuição dos micronutrientes.
A adubação foliar também é uma possibilidade e muito usada em plantas perenes, né? Então, a Complant, uma das suas missões de desenvolver produtos, tem trabalhado na, na promoção, no desenvolvimento de alguns produtos, por exemplo, o Fertisolo e o Microsfert. Esses produtos são especiais para uso em fertilização e nós vamos, em oportunidades próximas, vamos apresentar esses produtos e ver como é que eles podem auxiliar o agricultor na nutrição das plantas com micronutrientes. Eu agradeço muito pela atenção de cada um e espero que essa mini aula, essa pequena apresentação dos nutrientes na vida das plantas, possa lhe dar um embasamento, uma lembrança de como funcionam os nutrientes na vida das plantas. Muito obrigado.